Vamos voltar a falar de reforma administrativa. Agora temos texto e, apesar aí de uma modificação importante, ainda temos temas muito polêmicos, tá? Tem que ficar atento, tem que ficar atento. Eu vou trazer essas últimas atualizações. Fique comigo nesse vídeo até o final aí, que é um assunto realmente bastante importante, muito sensível aí, para você que está pensando, está prestando concurso, ou mesmo que você que já tem aí, tá, o seu cargo, tá bem? Sou o professor Renato Filippini, sou coordenador pedagógico aqui da Nova Concursos. Eu já fui aprovado em 5 concursos, acredito muito em concurso, tá? E tô, assim como uma boa parte aí das pessoas que já teve contato com esse tema, bastante preocupado aí com o rumo dessa chamada reforma administrativa, tá? Claro, é um pacote grande, a gente saiu aqui na frente falando, esse aqui já acho que o quarto vídeo que estamos fazendo sobre isso, eu particularmente, a gente fez um vídeo inicial, depois falamos mais também, e agora, né, que até o último vídeo a gente não tinha nada por escrito, eram simplesmente falas aí do relator desse grupo de trabalho, desse projeto que foi apresentado. Agora sim já foi protocolado na Câmara, agora falar em cima realmente do projeto escrito, tá? Antes de trazer esses detalhes, só quero te convidar, se você não está inscrito, não está inscrito ainda no canal da Nova, se inscreva, ativa o sininho. É importante que você fique aí sempre antenado, ligado nos assuntos, não só sobre as oportunidades, sobre as aulas, mas também assuntos importantes aí, como este da reforma administrativa, que pode aí impactar em muita coisa, a gente tem que ficar bastante informado sobre o assunto, tá bom? Então, olha só, como eu disse, até o último vídeo a gente não tinha ainda nada por escrito, tá? Era simplesmente aí, todo mundo falou em cima das informações que foram dadas pelo deputado relator desse grupo de trabalho. Só que agora nós tivemos aí a apresentação efetiva, né? Até mostrando a notícia aí do site da Câmara dos Deputados, que houve aí efetivamente o protocolo, tá, dessa proposta aí. A proposta foi protocolada no dia 2 de outubro agora, na Câmara dos Deputados. E o que foi apresentado? Qual que foi o pacote lá? Tem um relatório, se eu não me engano, são mais de 500, quase 600 páginas, tá? Confesso que eu li, reli, analisei com bastante cuidado para poder estar tendo essa conversa aqui importante. Então tem este relatório, tem uma proposta de emenda à Constituição, vai fazer alterações na Constituição, tem uma proposta de lei complementar e tem uma proposta de um projeto de lei. Então é um pacote bastante grande, tá? Olha só, vamos nos principais pontos, porque, por um lado, olha só, uma coisa importante, tá mexendo com um monte de coisas. A reforma administrativa não é uma reforma de concurso, não é uma reforma de carreiras também. Não é só isso. Ela inclui, ela mexe com isso também, mas ela mexe com uma série de outras coisas. É muito mais do que isso. É claro que aqui, para falar neste vídeo, para falar o que nos interessa, que é concurso público, a gente fala da parte, faz ali, dá o zoom, faz o recorte na parte que fala efetivamente dos impactos aí, dos possíveis impactos, tá? Na área de concurso público, tá bom? Então, tá lá para quem quiser ver, tá todo disponível dentro do site da Câmara, criaram especificamente lá uma área, tá bom? O que eu posso resumir aqui? Antes de, já vou dar o spoiler antes. Lembra da PEC 32, aquela que ficou para trás, que causou um barulhão, muita gente falou, a gente falou também aqui? Pois é a PEC 32 vestida de outra coisa, tá? Não tem, vou ser bem direto, o papo é este mesmo. Tem outro nome, tem outro relator, fala que não tem nada a ver, mas é ela, basicamente, com uma outra roupagem, tá? Ela vem aí. Não vou mentir, tem pontos importantes que eu concordo com ela? Tem, são muitos pontos. Tem, quais são, por exemplo? A questão das férias de 60 dias para juízes, por exemplo, a questão do juiz quando ele é condenado, quando ele comete alguma irregularidade, o máximo que pode acontecer a ele é ser aposentado compulsoriamente, vai para casa recebendo, tá?
Isso aqui são algumas coisas que não deveriam realmente existir, alguns penduricalhos que existem aí, tá? Então, que são algumas aberrações. Isso tem na proposta, só que tá no bolo, tá? E aí tem os pontos realmente que são preocupantes e que são, o que tudo indica, negativos aqui pela análise que a gente está fazendo. Quais são eles, tá? Então, veio com mudanças em relação ao que o deputado Pedro Paulo, que é o relator, né, a gente já falou bastante aí, ele tem aparecido bastante na mídia, tem mudanças. A principal mudança, tá? Os principais pontos aí, era o vínculo estatutário por 10 anos, aquele temporário com uma... ele entra por concurso, está sujeito a um estatuto, mas limitado a 10 anos. O barulho, uma parte do barulho já fez efeito. Qual parte do barulho já fez efeito? Essa criação desse tipo de vínculo, ela não está incluída na proposta. Então, fez tanto barulho que ele já tirou essa parte. Só que esta é uma parte que saiu e tem outras muito preocupantes ainda. Uma delas é o teto de gastos para o serviço público, tá? Basicamente, aí é uma limitação para quanto o governo vai investir. Só que tem um ponto que me preocupa ali, preocupa todo mundo que está analisando aí, pensando no próprio serviço público. Porque diz lá que mesmo que a arrecadação aumente, tá? Você tem um teto. Você diz que o governo pode gastar até aqui, ó. Esse é o limite. Mas mesmo que a arrecadação supere, aumente isso, tá? Que entre mais dinheiro, o que é que está dizendo ali? Mesmo assim, esse teto aqui vai impedir que o dinheiro novo possa dar aumento salarial, crie novas vagas ou preencha novos cargos. Então, vai ser fixado um limite ali. Esse limite, ainda que apareça dinheiro depois para poder novas vagas, excedentes, tudo, não vai poder ser usado. Então, isso daqui seria o impeditivo aí para novas nomeações, novos concursos, por exemplo. Tá bem? Mudanças nas regras de remuneração, igualmente preocupante, porque a proposta traz a criação de uma tabela única de salários. Como assim? Hoje, a gente tem, por exemplo, o judiciário tem uma tabela própria, o MP, os cargos da área de administração, que variam muito, que são a maioria, o executivo, tá? O executivo tem salários diferentes, e nós temos também, não só entre os poderes, mas também entre os níveis. Município, Estado, DF, União, Governo Federal, a discrepância é muito grande. Então, a ideia seria uma tabela única para a União, Estados e municípios. Puxa vida, como é que o município vai pagar a mesma coisa que a União paga? Tá? A capacidade deles é diferente. É preocupante isso. E aqui algo, olha só, não haverá reajuste pela inflação, mas somente por meio de lei. Isso aqui, gente, vai congelar e achatar o salário. Como assim? Não é que nem salário lá, a gente tem aí, né, uma carreira pela outra, muito mal, algumas outras melhor que as outras, mas tem uma correção para evitar essa perda aí para a inflação. Segundo essa proposta, toda modificação, todo aumento teria que vir por meio de lei. E se a lei não sai, se a lei atrasa, como é que fica? Tá? E aí, como é que fica? Outra coisa também, deixa eu ficar mais claro aqui, olha só, o salário inicial, quando você entra, passa no concurso, ele seria no máximo 50% do valor final. Então, criando bastante níveis, bastante degraus, tá? Hoje está muito mais próximo o que você ganha no final do que o que você ganha no começo. Então, aqui deixaria um espaço muito grande. Isso vai achatar salário, vai jogar o salário, tá? Joia? Para baixo. Preocupante também. Proibição de aumentos retroativos de salário ou de indenizações. O que aconteceu no INSS, por exemplo? O INSS teve um aumento de 5% este ano, mais 5% em 2026, só que saiu aqui, se eu não me engano, foi em abril, não me lembro agora a data, e ele pagou retroativo ao começo do ano. Isso aqui não poderia mais acontecer, de acordo com a proposta que está vindo aí, tá? O que mais? Mudança no estágio probatório e nas promoções. Opa, tá? Então, olha só, não está se mexendo na estabilidade, mas sim na forma como ela é adquirida. Tá? O estágio probatório, ele seria avaliado aí com base no desempenho
E aqui preocupante, critérios de produtividade. Quais serão esses critérios? Quem é que vai avaliar esses critérios? E aí, se eu não cumprir esses critérios, eu não vou estabilizar? Aqui é uma grande dúvida que o projeto não está esclarecendo, tá? Olha aqui a questão de promoção. As promoções dependeriam do cumprimento de metas e da avaliação de resultados. De novo, e se não cumprir a meta? E se o próprio Estado não te der condição de cumprir aquela meta por falta de recurso, tá? Quem vai avaliar isso? Será que a pessoa não vai ingressar no serviço, vai ficar presa ali por conta de uma avaliação, um chefe que está ali que avalia, tá? Preocupante aqui também, tá? Fim de alguns benefícios, triênios, anuênios, licença-prêmio, tá? Que já existem hoje, tá? Estariam aí com seus dias contados. E outra, alguns pagamentos aí de insalubridade e periculosidade, aqui a gente tem que analisar direitinho caso a caso, mas estaria aí também, né? Não acabando com todos não, mas em algumas situações sim, tá bom? Aqui, um dos mais preocupantes também, bem escondidinho ali, parecendo que está tentando trazer aos terceirizados, né? Terceirizados são aqueles, você vai numa agência do INSS, por exemplo, vou botar na prática, o guarda que está lá, a pessoa que faz a limpeza ali, por exemplo, eles são terceirizados, eles não são funcionários públicos, são contratados por uma empresa. E aí? Eles estão querendo, a proposta diz que é para fortalecer a terceirização, dizendo que, olha, vamos valorizar aqui os terceirizados, dando mais direitos. Isso aqui, na verdade, sabe como é que chama? É contratar mais gente terceirizado e menos concurso. Extremamente preocupante isso daqui, tá? O relatório é extenso, a proposta é extensa, tem muito mais itens. Eu separei esses 6 itens aqui que eu entendo ser os mais preocupantes. Saiu a pressão fez efeito para que foi a questão do estatutário de 10 anos, mas continua igualmente preocupante aí as propostas, no modo geral, nesses pontos. De novo, a proposta é muito mais que isso, tem muito mais itens. Do que eu analisei, do que a gente tem a ver diretamente com o concurso, esses são os 6 itens mais preocupantes que eu vejo e que a gente tem que, primeiro, se informar e, segundo, fazer aí, eu gosto dessa imagenzinha aqui, tem que aí se informar e depois ficar cobrando. Já fez efeito. A primeira pressão fez efeito. O pessoal mandou e-mail para o deputado, encheu a caixa dele lá de mensagens. O temporário, o estatutário de 10 anos sumiu. Mas tem outros assuntos tão preocupantes, tá? Claro, a gente tem que buscar aí um serviço público mais efetivo, mudanças, né, são bem-vindas quando não vão tirar direitos, quando não vão impedir pessoas de acessar serviço público, conseguir a sua estabilidade, ter tranquilidade para trabalhar, tirar direitos remuneratórios, entre outros. Aí não, aí não é uma reforma, é uma deforma, tá, administrativa. Tá bom? Olha só, a gente está de olho aqui, está sempre junto com você, preocupado, a gente está analisando o tempo todo e eu recomendo, olha, continue estudando, concurso público vale muito a pena, tá? Claro, é fazer pressão para isso aí não passar, para que a gente... Não é a primeira reforma que se busca, não é a segunda, não é a terceira, por isso que tem que fazer pressão, tem que partir para cima. Comente aí o que você acha, comente aqui se você já entrou em contato com o seu deputado, diga aqui, fala aqui que eu quero... né, ver o que você pensa aí sobre essa reforma administrativa, tá bom? Mas olha só, estamos juntos em busca aí, claro, de serviço público forte, né, concursos aí abrindo e claro, né, sem perda de nenhum direito, tá? Olha só, deixar um convite final aqui, se você não está seguindo ainda, comece a seguir, ativa o sininho, a gente está constantemente de olho e qualquer movimentação, qualquer novidade, eu vou estar aqui trazendo em primeira mão para você todas as informações aí sobre essa reforma administrativa que interessa a cada um de nós, a cada cidadão brasileiro ficar muito de olho.